Segundo dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, quase 90% dos casos de autismo no Brasil ainda não foram diagnosticados corretamente e precocemente, como é o caso do Iago. A criança que em momentos parecia ser surda, a gente chamava, ele não dava atenção, não ouvia. A gente primeiramente achava que era deficiência auditiva, né? Com o tempo a gente foi vendo que na realidade poderia não ser, porque alguns comerciais de TV ele corria para atender. Uma criança totalmente desorganizada com as coisas, né? E dificuldade na linguagem, ele tinha uma linguagem pobre, né? Porque o Iago é autista verbal, então ele nunca deixou de falar, né? Ele sempre falou, mas tinha uma deficiência, um déficit também na questão da linguagem. E como eu tenho um caçula, de 1 ano e 4 meses de diferença, a desenvolvimento dos dois eram muito, já comecei a perceber algumas coisas, né? E como eu tinha tenho uma prima que trabalha em educação especial, ela começou a me ajudar também a descobrir. Aí, em menos de 6 meses, a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Até uns 4 anos de idade, foi quando ele fechou o diagnóstico. O autismo não é uma doença, como explica a neurocientista. Porque não é algo que a criança traga e se liberte disso. Então, ele é considerado ou um distúrbio ou um transtorno, né? Quer dizer, ainda hoje não se sabe, né, primeiro as causas que geram o autismo e principalmente a cura. Existem muitos remédios já sendo testados pelas indústrias farmacêuticas, alguns com um certo êxito, mas ainda em fase de testes. Por se tratar de uma disfunção global do desenvolvimento, não apresenta uma uniformidade de sintomas. Vânia explica quais são as principais dificuldades do Iago. Criança que não sabe ainda brincar. O brincar dele é o pique, é o peguei, que ele fala, né? Eu peguei e correr. É a questão que a gente fala social dele, porque é muito pobre, né? Ele vai chamar todo mundo de tio, vai chamar todo mundo de tia, ele vai abraçar todo mundo, se ele quiser passar a mão no teu cabelo, ele vai passar. A pedagoga Janaína alerta para a necessidade de um tratamento integrado. Vai exatamente acrescentar, né, nessa função de levar a criança, a partir de uma prática pedagógica, psicopedagógica ou outras afins, a evoluir. Então, o multidisciplinar, a interação dessa criança é muito importante diante dessa possibilidade. Para Iago, o tratamento é uma brincadeira. Iago, o que você mais gosta de fazer aqui? Brincar com os brinquedos. O vereador Paulo Messina é autor da lei que obriga as unidades públicas de educação e saúde municipais a realizarem o diagnóstico precoce do autismo. Essa lei é muito importante, principalmente na área da educação, porque assim, as crianças com deficiência, elas nascem, muitas delas já nascem com alguns sintomas até físicos, né? Por exemplo, a criança com Down, você já percebe que ela tem a síndrome desde o seu nascimento. Em relação ao autismo, é um transtorno, já não é com deficiência, mas enfim, é um transtorno que a criança começa a apresentar e é mais fácil você diagnosticar só lá no 2º ano, 3º ano. Muitos pais até sem informação só têm o diagnóstico depois de já adulto. Quanto mais cedo a intervenção, melhor é o desenvolvimento da criança. E especialmente na área de educação, quando você faz o diagnóstico precoce, você já pode ter junto àquela criança uma série de abordagens educacionais que vão permitir que aquela criança possa se desenvolver melhor na escola, né? Então, por isso é importante que as crianças carentes, por exemplo, que estão nas creches municipais, elas tenham essa orientação, os educadores tenham esse treinamento para poder fazer esse diagnóstico, esse rastreamento para levar para o diagnóstico, para os pais poderem ter essa orientação e os educadores também terem a estrutura para ter adaptação para trabalhar com elas. O diagnóstico precoce, com certeza, ajuda muito essas crianças, né, que já começam a ter um desenvolvimento ali já mais cedo. Porque quanto mais cedo a gente começa a tratar a criança, mais chances ela tem de ter uma qualidade de vida melhor. A vereadora Tânia Bastos também apresentou um projeto de lei que institui programas e diretrizes para promover a inclusão das pessoas autistas, como a elaboração de uma cartilha. A nossa participação aqui, ou seja, a participação do Legislativo, foi 100%, porque quando a lei ela foi sancionada, nós aí partimos para a execução. E de que forma poderíamos executar? Obviamente que só através, né, de um material, que inclusive a lei fala isso, que era através de um material impresso, para que fosse divulgado todo o transtorno espectro autista na cidade do Rio de Janeiro.